Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Isso Pode, Doutor? Estamos aqui com três excelentes profissionais que, inclusive, já participaram aqui com a gente, retornaram, porque vamos falar da área do direito condominial, que tem muita coisa para ser falada. Então, cada um vai se apresentar aqui e aqui os três conseguem falar sobre esse assunto. Então, as perguntas vai ser jogada na mesa e qualquer um aqui pode responder, porque os três são aptos para isso. Tá bom? Doutora Ana Maria Malê, apresente, por favor. Bom, sou advogada, sou síndica profissional, tenho a empresa de síndicos profissionais Audácia. Audácia de audaciosa. E aí a gente enfrenta várias situações e hoje aqui eu vou tentar fazer um pouquinho a visão mais como síndica profissional para trazer para os meus colegas, mas vou falar meu Instagram, que é @AnaMariaMalé. A gente posta bastante coisa lá, não muito no final do ano, que a gente está cansado, né? O recesso começou agora, a gente fica um pouquinho enrolado no final do ano, mas agora a gente vai renovar as energias aí e vai trazer aí muito conteúdo, mas o direito condominial é todo dia uma novidade, né, gente? Imagino, faço a ideia. Doutora Marisa Dreis, se apresente, por favor. Opa, boa tarde a todos. Eu sou Marisa Dreis, sou advogada, condominialista e criminalista. E agora trazendo um título que já está chegando perto, né? Doutoranda em Direito Condominial, em Direito em Sociologia e Direito com a seguinte tese. A democracia começa em casa, a participação de condôminos na Assembleia de Condomínio. Isso aí dá muito pano para manga, porque a gente sabe que, infelizmente, a participação dos condôminos é muito baixa, né? E esses conflitos eclodem em Assembleia e é importante que a gente faça um estudo sobre isso. Então, esse ano, que vai ser o ano da defesa da tese, então vou começar a divulgar essa parte também aí, Universidade Federal Fluminense. Isso, nossa, o pessoal não cansa de estudar, cara. Todos que vêm aqui, é impressionante. É impressionante. Agora, o pessoal não vai nas assembleias, mas nos corredores lá fica todo mundo reclamando, né? A portaria, não vai na assembleia votar, né? Participar, mas depois reclama. Mas é por isso que merece uma tese de doutorado. A gente quer entender isso. Só com tese mesmo, que eu vou lhe contar, viu? Doutor Rafael Luiz. Saudações alvinegras primeiro, sempre. Saudações alvinegras. Eu tô com os ombros doloridos aqui de carregar duas faixas, uma de campeão da Libertadores, uma de campeão brasileiro. Então tirei, pra não vir, pra ficar com peso aqui. Bom, é sempre um prazer, Eduardo, estar com você aqui igualmente, no podcast, com as minhas amigas aqui já de longa data, parceiras de comissões da ABA, da OAB, para falar de um tema do nosso dia a dia, né? Que é o condomínio. Eu sou sócio do RG Luz Advogado, meu escritório, que presta serviço para condomínios, na área imobiliária, na área do consumidor, empresarial, enfim, na labuta aí do direito no dia a dia. Estou aí para a gente bater esse papo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a participação dos três mais uma vez. Só vão acrescentar cada vez mais aqui, todas as vezes que vocês vêm aqui. Doutora Ana Maria, queria perguntar para a senhora uma coisa que está se falando bastante, pelo menos eu tenho visto isso. Leilões dos imóveis. Tá? Em relação ao condomínio, como é que fica essa... Bom, muita coisa, né? Acho que tem muitas dúvidas aí no mercado, a gente recebe isso de muitas frentes, como advogada no escritório, aqui os colegas também recebem, e como síndica profissional, porque a gente acaba tendo os moradores, os conselheiros e todas essas dúvidas. Realmente, o leilão está se popularizando, não sei se seria essa a palavra, uma forma de investimento, acho que caiu aí no gosto, né, de todo mundo. Então, as pessoas estão estudando, estão aprendendo, tem advogados especialistas para poder prestar assessoria com relação ao leilão, que é importante, gente. E nas demandas de condomínio, de cobrança, acaba, né, culminando ali no final, naquele, infelizmente, a pessoa acaba perdendo bem, porque aquele débito ali precisa ser reposto para o condomínio. Mas, enfim, qual é as dúvidas aqui que eu vou trazer aqui para o bate-papo? O pessoal fica muito contando com dinheiro, né? Não sei se é mania de brasileiro, se é mania de todo mundo. E aí fica naquela, você precisa fazer uma obra no condomínio, você
diversas situações que você precisa fazer ali no condomínio e as pessoas não decidem. Você, né, vou falar aqui como síndica, você faz os orçamentos, tem uma obra de fachada, que é uma obra cara, ou qualquer outra, você faz os orçamentos, você tá ali naquele dia a dia, você quer avançar naquela gestão condominial, e aí por mais que você leve a assembleia ou traga ali aquela discussão, o que cai? Ah, não, a gente tem um processo que vai entrar um dinheiro, vamos esperar o dinheiro. E aí o negócio complica. Vou passar a bola que eu já joguei o abacaxi como se eu estivesse fazendo uma consulta aqui como síndica. E aí, vai entrar o dinheiro quando, doutores? Que posso usar esse dinheiro? Vai lá, Maria. Pode ir. Fiquem à vontade. Eu falei, todo mundo O aqui dinheiro joga... vai entrar, né? Então, qual a destinação que vai ser dada a ele? A gente recomenda sempre que esse dinheiro passe a compor o caixa do condomínio, mas é importante que passe por uma decisão assemblear, que as pessoas entendam que aquele valor vai ajudar a realizar as obras que são necessárias, talvez voltar a compor um fundo de reserva, mas muita gente também diz que defende a tese, né, de que esse dinheiro do leilão poderia voltar para cada condômino, já que eles suportaram ali algum tempo. Não é a nossa recomendação. Nossa recomendação é que isso componha o caixa exatamente porque durante tanto tempo que esse condomínio ficou sem o caixa, é que muita coisa deixou de ser feita também, né? E aí acho que é importante que passe a compor o caixa. E uma dica que eu posso deixar aqui para os síndicos, né, é que o evento do leilão, ele não é um evento... Fala para eles ali. Opa, então tá, olha aí, pessoal. Não é um evento simples de se chegar. Para que um imóvel chegue até o leilão, demora muito. Por quê? Demora porque é o processo civil, porque tem ampla defesa, contraditório e tudo certinho. Mas, às vezes, o leilão está publicado. E os compradores que querem adquirir o imóvel também se interessam, às vezes, em visitar o condomínio, porque querem saber onde, em que local eles vão adquirir aquele imóvel, né? E o que eu vejo muitas vezes é síndico com medo ou se recusando. Pessoal, assim, se as informações não forem privadas, como o débito que tem o imóvel, porque isso tudo está no processo, isso tudo muitas vezes está no edital, dependendo de cada edital. Mas deixa a pessoa conhecer, abre condomínio de maneira segura, apresenta que tem as áreas comuns, porque isso ajuda na hora, né? Isso ajuda na arrematação do bem. E esse bem pode ser arrematado por um valor melhor, não só para a pessoa, como vai haver o pagamento das cotas de maneira mais imediata. E é importante saber também que, apesar de ser muito desagradável, né, ter um imóvel que vai a leilão, é importante que a gente diga que, às vezes, é a única possibilidade que aquela pessoa tem. Assim, vai ser vendido por um valor, o que for o débito vai ser quitado, as taxas e pagamentos, honorários e emolumentos serão quitados e a diferença vai ficar com o proprietário originário, né? Que, assim, isso aí às vezes é a única saída que as pessoas têm em certo momento de vida e depois tudo pode se recompor. Não, esse tema é muito bom. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, Marisa, de um caso que aconteceu essa semana de um condomínio. Nós conseguimos fazer a penhora na conta do devedor, do proprietário devedor, uma penhora relevante, de um valor elevado, que era a dívida dele, praticamente de todo o período de cotas acumuladas, né? E, obviamente, solicitamos ao juiz para que liberasse esse valor para o condomínio. Quer dizer, o objetivo da ação de cobrança, de execução, de procedimento comum, é você recuperar o crédito, não é botar o imóvel a leilão. E nós comunicamos essa conquista, esse êxito para o condomínio, de praxe. E aí a informação que eu tive de devolutiva foi o seguinte: quem autorizou a concordância, porque o objetivo nosso é que esse imóvel vá a leilão. Eu tive que explicar, olha, o objetivo de uma ação de cobrança não é que o imóvel vá a leilão. O objetivo de uma ação de cobrança é que seja recuperado o crédito. A gente tem várias etapas, se não forem possíveis, por exemplo, uma penhora online, a penhora de outros bens, a gente leva o próprio imóvel, né, a penhora e a leilão. Então, assim, se ele é um condômino antissocial, que ele é uma pessoa que descumpre o regulamento, que é difícil convívio, a gente tem outro mecanismo jurídico para excluir ele do convívio no condomínio. Não é o imóvel a leilão. Pode acontecer daquele cara ser devedor, o imóvel dele ir a leilão e acaba ele saindo e o condomínio recupera a dívida, né? Que ele vai ser despejado, enfim, com a venda desse imóvel. Mas o que a Ana trouxe, a gente recebe também a angústia do síndico, né? Doutor, como é que está o meu processo?
doutor, e 201, quando é que vai leilão? Quando é que vai ser penhorado? Isso ao longo do tempo. Por quê? Está sofrendo o caixa do condomínio com aquela inadimplência, né? E, obviamente, a gente tenta, em todos os meios, na nossa equipe lá, indo ao cartório, indo ao fórum, pedindo balcão virtual, para realmente comover lá o serventuário de que o condomínio precisa daquele valor e as medidas do processo. E aí chega o leilão. A gente comunica, olha, houve o leilão, o imóvel foi arrematado por um valor X, opa, então amanhã o dinheiro está na conta do condomínio. Vou poder fazer aquela obra, vou poder fazer tudo. Bom, não é bem assim. A gente tem que esperar consolidar o leilão, o arrematante fazer o depósito judicial, se for por meio judicial, né? Aí a gente vai ter que verificar as dívidas que têm preferência à dívida do condomínio. Desse valor todo da arrematação, não vai todo ele para o condomínio. Na maioria das vezes tem outros credores. Tem débito de IPTU, né? Tem taxa de incêndio, tem débitos trabalhistas. São todos outros débitos que têm preferência ao crédito do condomínio. Então, zera essa parte toda primeiro e, eventualmente, o que sobrar vai ser liberado para o condomínio. Só que você imagina, isso é mais uma etapa ou são mais várias etapas que tem que acontecer até, efetivamente, o juiz autorizar o cartório expedir um mandado de pagamento para a gente lá no Banco do Brasil receber o valor, né? Então, e aí, quando isso acontece, a gente não tem como precisar, porque cada processo é um processo diferente, né? Então, tem que aguardar para ver quais são os desdobramentos para efetivamente o dinheiro entrar na conta do condomínio, o síndico gastar e fazer aquela obra, aquilo tudo. Mas é demorado. É isso que eu ia perguntar. O leilão é muito mais demorado. Quanto tempo, Rafael? Quanto tempo demora? Não sei, depende. Eu tenho casos de 1 ano, tenho casos de 3 meses, tenho casos de 6 meses, mas isso não é por conta de uma não diligência do advogado. Às vezes o processo acaba te impondo ali etapas que você tem que respeitar. E se o devedor quiser impugnar processualmente lá o próprio leilão? E se existe um terceiro interessado que mora lá, que não é o devedor, que quer questionar aquilo, que ele comprou o imóvel? Então tem várias nuances que envolvem essa questão. Então a gente precisar, quando o dinheiro vai ser liberado, é muito difícil a gente até estimar. Vai sair em 3 meses. Aí chega os 3 meses. Ainda não temos sai. Bola de cristal. Exatamente. Bem que eu queria, mas eu ainda não tenho. E aí eu vou aproveitar, Eduardo, já continuando aqui com esse assunto, 3 situações também que eu acredito que sejam dúvidas dos síndicos, né? A gente tem o imóvel ali, aquele imóvel vazio, meio que abandonado, que a pessoa, né, ou faleceu, ou não paga mais, os herdeiros não estão ali, é uma situação. Aí fica lá aquele imóvel fechado. Aí eu vou fazer uma colocação. Eu tive uma situação que recebi a ligação da vizinha do lado que estava saindo barata de dentro desse imóvel. Estava em condições já insalubres, né? Porque tinha móveis, a pessoa faleceu, né? E tinha aquela... Foi pro espólio lá, né? E não recolheram, enfim, não tinha... Estava do jeito que faleceu, tirou... Fechou, e aquela situação triste perdurando ali por anos, e é uma coisa horrível, acontece, né? E estavam saindo baratas, então isso foi uma situação horrível. Outra realmente a pessoa mora, você tem ali uma família, né? 1000 casos, mas tem aquela pessoa que tá ali, ou não tem condições de pagar, e metade dos condôminos ficam com raiva, porque acha que a pessoa pode pagar e tá ali, tipo, de boa na lagoa, né? Aproveitando a situação. E tem a parte de um eventual locatário que paga tudo direitinho e não sabe que o proprietário não está pagando. Sim, ou até uma imobiliária. Plataforma também que oferece esse tipo de serviço. A pessoa está correta, a pessoa está ali morando, ela acha que tá. Ele acha que tá ok, tá todo mundo olhando de cara feia para ele, né? Os proprietários. E, na verdade, assim, para ele não tá inadimplente, mas a unidade dele está, né? Então são 3 situações aí. O que vocês aconselham? Vocês já passaram por isso, que eu já passei pelas 3. Essa primeira que você narrou aí sobre a questão das baratas e tal, vou olhar para lá para explicar para todo mundo aí, né? Eu também esqueço. Assim, quando o imóvel, a existência do imóvel tiver colocando em risco a saúde ou a segurança da comunidade edilícia, da comunidade condominial, não tem jeito. É tentar notificar, tal, se for um espólio, o inventariante, mas diante da não resposta, fazer abertura com testemunha, com filmagem, e eu sempre recomendo, filmem inteiramente, para não quebrar a cadeia de custódia. Você recomenda ata notarial para isso, ou você acha que não é necessário, só as testemunhas? Olha, depende
do imóvel. Se é um imóvel que tem muita coisa dentro, é sempre bom ter pertence, para não ter nenhuma alegação, né? A ata notarial sugerida, na verdade, ela traz uma segurança para o síndico, que é o representante, e para o próprio condomínio. Exatamente. É um instrumento que vai resguardar o condomínio. Então é super recomendável, né? Mas no imóvel totalmente vazio, Sim. é um caso a ser analisado. Tem que ser estudado. Porque também existe um custo, né, da ata notarial. Ou a gente teve um caso anteontem... Não é barato, não. Não é barato, pois é. Em que voou, era uma situação dessas, mas teve uma chuvarada exatamente ontem e veio ao nosso conhecimento uma janela que voou de uma sala fechada há muito tempo. Perigo, hein? Muito perigoso. Pegar Até alguém, isso, as questões de responsabilidade civil. E aí nós fomos questionados. Bom, o que eu faço? Porque uma folha voou, a outra voaria também, porque elas se desconectaram. Olha, abre emergencialmente. Nesse caso, até havia alguns objetos, não dava tempo de chamar, nem ninguém, nada. Colocamos, aconselhamos 2 testemunhas, a filmagem do início ao fim e a retirada da segunda janela e a proteção do vão na medida do possível. Colocar, tipo, um tapume, exatamente, que não tivesse nenhum dano ao imóvel. É isso aí. Agora, a próxima eu vou deixar para o Rafael. Não, aí eu botei... Primeiro foi essa, né? Das baratinhas. Da situação insalubre lá do imóvel. A outra é o imóvel vazio, que eu acho que é o mais fácil de todos, né? E a terceira é do locatário, né? Você tem ali uma pessoa pagando aluguel, que a pessoa não entende, e os condôminos olham de cara feia, podem até incorrer em algum constrangimento, alguma coisa, como lidar com isso. Não, exatamente. Isso acontece muito. E, assim, lembrar que essa questão do leilão, ele pode acontecer por uma origem de outras dívidas, que não apenas do condomínio. A pessoa que abre uma empresa, que não paga lá as obrigações trabalhistas, às vezes responde até com o próprio imóvel, embora tenha a impenhorabilidade do bem de família, né? Mas, enfim, pode não ser o único imóvel. E aí esse imóvel pode ser objeto de leilão de uma dívida trabalhista. E chega lá, uma vez o locatário não tem nem conhecimento disso, né? Então isso pode acontecer. E a gente vê acontecer muito, isso que você falou, dessas plataformas que fazem essa locação, né? Digital. Isso foi fomentado muito nos últimos meses e acaba que eles não fazem um repasse. O locatário faz exatamente esse pagamento e às vezes o proprietário não fica sabendo, o locatário não fica sabendo e quem é realmente o responsável de intermediar aquela relação jurídica de locação não cumpre o seu papel. Então o condomínio fica sem o recebimento do crédito, ninguém fica sabendo, até que ocorra uma cobrança, né? E aí acaba acontecendo isso. O que eu sugiro sempre, até na orientação para os locatários, é que busque essa informação na administração do condomínio. Como é que está aí a questão? Eu pago lá diretamente no meu boleto junto com o aluguel, né? Como é que está a situação do imóvel aqui? Tá tudo certinho, né? Ele e o síndico pode passar essa informação. Pode, claro. Ele é possuidor do imóvel. Ele não tem a propriedade, mas ele é um possuidor. Então, buscar essas informações, ter acesso ao balancete do condomínio, ter acesso à relação lá da inadimplência, isso é possibilitado, sim, ao locatário. E aí, eventualmente, acontecendo alguma coisa, procurar ou a Marisa ou o Rafael, que a gente tem um caminho jurídico para recuperar isso aí. E a gente tem algumas ações nesse sentido, imaginem vocês, né? De repasse não efetuado, não só de obrigações de condomínio, mas outras obrigações que é do locatário, ele paga para uma imobiliária e ela não cumpre o seu papel e utiliza esse valor. No Cresce. Eu tenho o Cresce, daí faço parte agora na gestão de 2025. Tem bastante casos conselheiro assim. Suplente. E tem lá o Crescom e as turmas de julgamento e, infelizmente, isso é uma situação recorrente. Agora... Então tem que fazer a denúncia mesmo para o Cresce, além dos procedimentos de recuperação administrativa, judiciais, para buscar isso. Mas tem o Cresce. O que eu vejo também é a própria caução. Embora não seja uma garantia tão usual hoje em dia, mas seguro-fiança, né, que está muito na moda, mas ainda tem algumas relações de locação de caução. E a imobiliária acaba utilizando aquele valor, né? Enfim. Deus. E no momento de encerrar ali, tem que devolver. Eu tenho alguns processos no meu escritório em fase avançada e é um negócio, né? Imobiliária é um negócio, né? E às vezes o negócio não vai bem, acaba utilizando os recursos que estão ali, mas não é da própria operação deles, é um dinheiro de um terceiro que está cautelado ali para garantir aquela relação jurídica, né? Então acontece bastante. Agora, Ana, só pontuando sobre essa questão do inquilino,
Também é bom lembrar que cabe ao síndico fazer essa cobrança. A gente sabe que, imagina, se vai dar para o síndico cobrar 400 e poucas unidades, ou 100 que seja, mas eu acho que é importante também, aí síndico, estou falando com vocês, fazer um controle observando o mapa de cobrança, a régua que a sua empresa ou o seu escritório está utilizando, porque às vezes o síndico, ele conhece o condomínio. Não pode não conhecer todo, mas conhece, ele tem uma ideia dos apartamentos que são ele sabe locados. quem é proprietário. Que tá Isso para a gente que faz a atuação da cobrança é fundamental, né? A gente ter como é que é a sensibilidade lá, essa unidade. Não, essa unidade tem um problema pontual de uma pessoa que veio a falecer, que era realmente a pessoa que pagava as contas, eles estão se organizando. Então, para que de repente se antecipar e já mover uma ação judicial, para até dificultar. Então entender, né, Marisa, o caso a caso. Exatamente, né? E aí essas situações de um não repasse, um condomínio, um apartamento que nunca atrasou e passa a atrasar. O síndico pode chegar e pode conversar se ele quiser, ou ele pode pedir ao advogado, à pessoa da cobrança, para abordar aquela pessoa que estiver ali na posse direta, porque às vezes nem ela está sabendo, e nós já vivenciamos não é incomum de acontecer. Casos assim, não é incomum. Uma coisa que eu faço muito também, falando como síndica, assim, a gente tem hoje o WhatsApp, né, acaba tendo, por mais que você não tenha o grupo aberto, que isso é a desgraça do síndico, um grupo aberto, o grupo é fechado. O grupo de WhatsApp, mas ele é necessário, porque às vezes você traz informações ali mais rápidas, nem todos estão, mas enfim, mas você acaba tendo conhecimento de alguém ali daquela unidade, né, e aí no privado você faz de uma forma delicada, procura saber se aconteceu alguma coisa. Eu tenho nos meus condomínios pouquíssima inadimplência, graças a Deus, na nossa empresa a gente está com 9 condomínios agora, como síndicos profissionais. Isso ajuda muito a gestão, né? Porque você tem um caixa ali previsível, né? Você não então, assim, a gente não tem... Tem algumas, assim, pontuais que atrasam um pouco. Mas nada relevante que atrapalhe. Com aquela coisa assim, eu posso atrasar até 3 meses, que não existe, mas enfim. Lendas urbanas. Lendas condominiais. Tem que esperar 3 meses para fazer alguma coisa. Não, eu não tenho que esperar, porque eu já recebi essa resposta, não tem que esperar nada. E assim, atrasa um mês, eu mando uma mensagem, se eu queria saber se aconteceu alguma coisa, às vezes é um idoso. Enfim, 1000 situações, né? A gente tenta entender, aguarda um pouquinho, mas de fato não dá para aguardar muito, porque também o síndico responde por isso. A gente tem aquela responsabilidade, você desestabiliza toda aquela sua previsão orçamentária ali, se é uma coisa que nunca aconteceu, né? Quando você já tem um débito que está vindo, você já sabe daquela situação ali, e quando você faz a previsão pro próximo ano, você acaba contando com isso. Né? Você tem que contar com isso, porque você sabe que está em processo judicial, a gente não sabe o tempo que vai demorar, 1000 coisas podem acontecer. E só com trovoada aí na cabeça do síndico e dos advogados. Não, vai ter morador reclamando, tá tendo barulho aí, é obra. Não é obra, é trovão. É só falar de cobrança de cota condominial, tem que trovejar, né? O tempo fecha, o assunto não é um dos melhores, né? Então, assim, tem que contar com isso, né? É uma coisa importante para os síndicos saberem, assim, não tem que ter medo. Os síndicos, eu acho que às vezes ficam muito engessados com lendas urbanas. Não tenha medo. Não tenha medo, síndico. Consulte seu advogado e assim, tem que aprender a fazer, tem que saber fazer uma previsão orçamentária, tem que contar com isso. Imprevistos acontecem e o dia a dia condominial ali não é fácil. E acabar com aquele mito. Não precisa esperar 3 meses para você propor uma ação na justiça, né? Você pode já mover com 1 dia de atraso, não tem essa regra. Agora é razoável você esperar um pouco, porque você vai ter um desembolso para entrar, bater a porta do judiciário para mover uma ação. Aí nesses 3 meses pode fazer a cobrança extrajudicial, né, pessoal? Exatamente. Vamos fazer tentativas extrajudiciais para evitar o processo, um acordo, né? Agora, foi bom falar sobre acordo, Rafael. Muito bom. O que pedem sempre? Lembra daquela brincadeirinha, o que é o que é? O que é que sempre pedem e nunca pode? Você sabe responder? É a questão do desconto, né? Fazer o desconto, né? Dar desconto, né? Exatamente. Precisa dar desconto nos encargos. O síndico não tem autonomia para dar desconto, pessoal. Isso. E pode acabar respondendo lá na prestação de contas por desconto que ele deu, porque o dinheiro não é dele. Ele administra um dinheiro daquela coletividade. Então, assim, você... na melhor das intenções, tentar receber um crédito. Vai fazer uma diferença. O cara tá devendo 15, quer pagar 10. Opa, tu precisa de 10 para poder pagar aquela finalização daquela obra. Ótimo, mas você não pode fazer isso sem a autorização da Assembleia, pessoal. Pessoal, e ainda tem existem, né, alguns condôminos que agem assim. No dia da Assembleia, síndico, eu queria muito votar no senhor, mas eu estou inadimplente. Só que se o senhor me der
um desconto na correção monetária e nos juros, eu consigo pagar hoje. Agora. Faço um Pix. Assim, é feio, né, pessoal? Isso é feio, né? É feio, mas acontece, né? Gente, tá vendo? Os assuntos como estão sendo bem mastigados, bem debatidos. Então aproveitem esse momento que aqui esses três aqui estão... Mas agora eu queria perguntar uma coisa, que é o tema, inclusive. Atualidade do direito condominial. Quais são as últimas novidades que pode se trazer? Bom, a gente tem duas situações aí, né? A atualidade, os problemas são sempre os mesmos, né? Ana e Marisa. Isso aí não tem muita coisa moderna, não. São sempre os mesmos e acaba se repetindo em vários condomínios, né? Mas a gente tem, acho que de 2020 para cá, muita mudança até legislativa que impactou o nosso mercado, né? E a gente está realmente tendo uma força muito maior no direito condominial, até mesmo buscar legislações que realmente facilitem, né? Regular essas questões jurídicas, né? Então, por exemplo, no momento em 2020, na pandemia, né, que a gente foi forçado a ter um ambiente de meeting, de reuniões, a gente entrou ali, mas aonde está escrito que pode ter uma assembleia de condomínio, todo mundo em casa no computador? Não tinha previsão. Então, se não tem previsão, parte do princípio que não seria um meio legal, porque até então todo mundo tem que ir lá no play, lá no local onde daquele condomínio, convocado que é, conforme a convenção, para participar presencialmente. A gente vem uma legislação a partir de 2020 que permite exatamente isso, né? A questão da Assembleia em sessão permanente. Então a gente vem ao longo dos últimos, vamos botar uns 5 anos, né? Sim, 4, 5 anos, com várias legislações super positivas, né? Que nos ajudam com o instrumento, né? Principalmente quem assessora o condomínio, para possibilitar o síndico, não, pode fazer isso que é legal. Porque como é o teu tema aqui do nosso podcast. Isso pode, doutor? É o que perguntam pra gente. Pode ou não pode? Aí o que a gente mais fala é depende. Depende. Né? Então, quando você tem uma lei taxativa, também nunca vem inteira, né? Depende, mas depende do resto da história. Depende do resto da Como a gente história. falou do leilão, depende, vai depender. A da outra parte é a verdadeira, né? E aí a legislação avançou muito. Então, podia citar várias aqui, mas acho que uma recente agora que eu achei bem interessante foi um provimento, que é o 138 da Corregedoria Nacional de Justiça, que trata sobre tirar aquela burocracia da assinatura com reconhecimento de firma, né? Numa ata de assembleia, eventualmente, que você precisa ter reconhecimento de firma de todos os condôminos, esse provimento acaba que tira essa obrigatoriedade, né? Por exemplo, numa convenção, numa escritura de convenção, né? Embora a gente ainda vai ter uma adaptação dos próprios cartórios e como vão receber isso, mas é um ganho significativo para a gente, claro, né? Então a gente precisa ver se na prática isso vai acontecer, mas acho que é super relevante. Então, além dessas que eu citei, essa é a última agora, né? E a gente tem, ao passo, meio que andando de lado ali, né, junto com o direito condominial e imobiliário, o despejo extrajudicial, que está em vias de ser aprovado, que vai facilitar muito, vai realmente dar um valor muito grande na relação de locação de imóveis, né, porque hoje é burocrático. Tudo que você depende do judiciário, né, Marisa? É demorado. O leilão, quando vai sair o dinheiro? É demorado, porque o fórum é demorado. A gente tem uma justiça muito morosa. Então, tudo que a gente puder fazer fora da justiça, né, de um caminho extrajudicial, e a gente também avançou muito nisso, olha a adjudicação extrajudicial, divórcio extrajudicial, tudo tirando, inventário extrajudicial, perfeito. Então, acho que essa é a tendência, né? O extrajudicial tá em moda, né? Advocacia sempre existiu, extrajudicial, acho que é isso, só que agora ele tá em moda, né? E o advogado ele precisa entender que no extrajudicial, é porque muitos advogados ainda... A gente tem a formação a nossa faixa etária, a gente vai dizer a idade aqui, né, para não entregar, mas a gente vem de uma formação muito litigante. Eu sei cabelos brancos, mas eu sou novo, tá, pessoal? Eu sou a pessoa mais jovem daqui. Eu sou careca, mas sou jovem também, viu? Tô tranquilo. Então, assim, a gente vem de uma formação de realmente de briga, de que tudo tem que levar à justiça. E agora a coisa mudou. É até uma política pública que as partes tentem resolver o seu problema. Busquem a conciliação, né? Busquem a solução. E assim, eu não vou precisar, se eu briguei com a Marisa, não vou precisar gostar da Marisa, mas eu preciso resolver aquela situação ali com a Marisa. Eu vou ter que fazer concessões, ela vai ter que fazer concessões. E ali vai ter ou um mediador ou um advogado preparado para isso, para que chegue nesse denominador comum. Porque brigar não é fácil, é demorado e é caro. Pois é, aí é que eu vou trazer aqui a importância
do síndico estar assessorado por um bom escritório de advocacia condominial e que tem uma parte extrajudicial muito forte. Sim. Porque uma notificação feita de maneira equilibrada, de maneira bastante técnica e considerando todas as dimensões humanas... Resolve o problema. Resolve o problema, porque às vezes você fala, a mediação, a gente tem que considerar, eu sou mediadora também por formação, né? Eu e Marisa somos colegas de mediação. Mas a gente sabe que às vezes os próprios fatores convivenciais, eles atrapalham um pouco uma composição, mas uma notificação feita de maneira técnica é como eu falei anteriormente, resolve o problema e a gente zera aí o marcador e começa um novo momento no condomínio, Até né? alertando a outra parte que está sendo notificada dos desdobramentos. Olha, se a gente for avançar com isso numa outra etapa, vai ficar mais complicado, vai ficar mais caro para todos os envolvidos, né? Então vamos tentar compor e trazer ali na notificação já uma sugestão de composição daquela questão. Exatamente. Né? Ô, Rafael, eu acho tão O importante tom da notificação tem que ser forte, mas tem que trazer também Trazer a uma conciliação. solução, trazer alternativas, né? Exatamente. E eu sempre digo que tem que ser técnico jurídico. Não adianta, sem dúvida, não adianta ser, porque a gente tem alguns síndicos que falam assim, eu posso notificar a minha resposta. Pode, mas não deve. Exatamente. Porque a pessoa não é recomendável. Não é recomendável. Por quê? Porque a pessoa vai fazer ou deixar de fazer, não em função só do que está ali, mas em função da consequência jurídica que aquele não acordo, que aquele não encontro ali de solução pode trazer. E aí, quem melhor do que o advogado para trazer e expor isso da melhor maneira? Então, assim, pode, mas não deve. Porque às acaba vezes ficando pessoal. O síndico ele não vai saber dosar, ele vai colocar detalhes da situação que não são necessários para uma notificação, porque a notificação, como a Marisa falou, tem que ser técnica. E no ponto, olha, o que aconteceu, as partes já sabem. Isso. As partes sabem o que aconteceu. E outro ponto, Ana, qual é a consequência de não chegar ali a um acordo? É jurídica, mas é como jurídica? É processual. E aí eu pergunto, será que é suficiente conhecer só o direito material? É claro que não. Assim, é preciso que você conheça o processo. Mas aí eu vou e processo ele. Peraí. Quanto custa? Quais as provas que você precisa? Exatamente. Você tem elementos necessários suficientes para isso. E a outra parte, às vezes, tem também, né? Eu quero entrar porque eu não gosto dele. Não, peraí, mas não funciona assim. Exatamente. Não é bem assim. Cabe também o advogado dar um freio. Não funciona dessa forma. Isso. Né? É o que a gente faz, Muito, né? Muito. Não, Até porque, olha, gente, freia processo é um bastante. negócio que não é legal, que nem o advogado gosta dele. Assim, a gente não quer processar. Por quê? Porque sabe que é demorado, sabe que vai levar Marisa, tempo. tem bons processos. Tem bons processos. Já viu que o Rafa gosta de um processo. Tem processo outra que eu coisa. gosto, sim. Não dizer que eu não gosto de processo. Tem processo que eu gosto. Mas eu entendi o que você quer falar. Pois Algumas questões ali assim, que não precisariam realmente de ter um processo. Porque você vai levar muito tempo, às vezes o próprio tempo vai uma resolver questão a pura questão de convivência. de né? convivência, exatamente, né? E aí a gente Porque consegue. a pessoa não sabe que no começo ela tá com aquela raiva, ela tá no olho do furacão ali, então ela tá entretida, ela tá passando as informações, ela tá, né, conversando com o advogado, tá tendo prova, aquele processo está sendo construído. Aí você distribui, aí tá bom, vem a defesa, você tem uma novidade, né, você tem uma coisa, vamos ver o que ele vai falar, dá aquela empolgação. Depois, o processo, ele fica sem graça. Ele fica só entre os advogados, ele não tem mais uma novidade pra parte. E às vezes a parte quer insistir, né? Mas olha, eu tenho aqui uma prova. E o processo já tá muito avançado, e aí vem a fase de prova, vem a sentença, ok, vem recurso, e aquilo, aí a pessoa, ela não entende, meu Deus, eu não consegui resolver aquilo, aí às vezes ela se mudou, não tá nem mais ali. Exatamente. Sabe? Olha, acabou que a lide se resolveu por si só. Por si assim, porque pelo tempo. praticamente... Só o tempo cura, né? Exatamente. Assim, então, esses são os que a gente não gosta. Exatamente. Eu tô contigo. E para fechar na pergunta do Eduardo, só para a questão da atualidade, né, do direito condominial, a gente tem aí, né, para chegar ano que vem, provavelmente, a atualização do Código Civil que vai tratar de muitas questões específicas do direito condominial. Nós temos hoje uma comissão debruçada justamente com bastante bagagem, expertise da vivência, né, do direito condominial, dessas questões, de tentar
ter uma legislação mais esmiuçada que atende os anseios atuais, né? Atuais, mais objetiva, mais clara. Acontecem ao longo do tempo, que ao passo que você tem uma legislação mais específica, por exemplo, qual o prazo para anulação de uma assembleia condominial? Você pode estabelecer isso, de repente, no Código Civil. Você hoje traz um paralelo, né, com uma regra que já existe, mas se você tiver lá no capítulo de condomínio edilício essa questão, né, qual o tempo de prescrição para você entrar como uma propositura de ação, isso é super importante. Além de legislação que a gente já havia mencionado, a gente tem vários acessos a conteúdos de doutrina, de livros voltados para o direito condominial. Há muitos anos atrás a gente não tinha isso. Era um livro ou outro esporádico, então é um mercado que está em crescimento e graças também ao estudo de profissionais que atuam nesse ramo, a gente está conseguindo produzir maior acervo de livros. Nós mesmos na comissão lançamos um livro falando sobre cobrança de cotas condominiais, né? Nós participamos como coautores, nós 3 aqui. Então a gente brinda a todos nós, né, com ali experiências de cada um da nossa lida diária. Então isso é muito bom. Isso era difícil ter essa questão. Um outro livro que eu participei agora também com muito prazer foi Aprimorando a Gestão do Condomínio. Vários profissionais de diversas áreas, engenheiro, auditor, advogado, também colocando ali numa obra literária, né, experiências, né, desse mercado. Então a gente tem um avanço na legislação e também como você falou no início, né, Ana, o leilão hoje está tendo maior visibilidade. Também as redes sociais jogam e proporcionaram isso, né? A busca de oportunidade. Agora, precisa contar, né, Marisa, com profissionais dedicados a isso. Não com fake news, né? Você não vai, barbaridades. Você não vai tratar os problemas nos seus olhos num cardiologista. Você vai procurar um oftalmologista. Assim vale para o direito também. Você tem um problema criminal, eu ligo para a Marisa. Marisa, estou com uma bronca criminal aqui. Uma questão condominial, você vai procurar imobiliário, um profissional especializado. E o síndico que hoje não conta uma boa administradora, um bom escritório de contabilidade, né, junto com a administradora, e principalmente, como a Marisa mencionou, com o escritório de advocacia, ele está fatalmente fadado a ter um problema com o CPF dele e o CNPJ do condomínio que ele representa. Pois é, ou ele troca também, né? O CPF dele, ele protege o CNPJ e arrisca o próprio CPF. Exatamente. Né? Deixa o CPF dele exposto para proteger o CNPJ. Exatamente. Só fazer uma pontuação aqui sobre um ponto que você falou aí, do prazo para impugnação, né? De uma assembleia. Isso hoje é uma dor. Sim. Porque, assim, muitas vezes, quando você chega ao final, os efeitos daquela foram já aconteceram, né? Exatamente. Agora, tem uma outra lenda urbana. O síndico já foi eleito, ele esteve no cargo, executou os atos todos da gestão, aí depois de 2 anos, a sentença anulando. Mas ele já foi, já acabou. Então, já acabou, né? Você Bom, enfim, tira os efeitos. Né? Mas eu acabei de me lembrar aqui de uma outra lenda urbana condominial. E eu vou falar para vocês rirem um pouco aqui. Gente, o que é a leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior? Meu Deus do céu, ainda tem isso. Desuso isso. Olha, você ainda vê isso, não? Nunca mais vi, tem um bom tempo que eu não vejo. É que a carteira do escritório de condomínios é muito grande. E a gente não. Mas sabe o que sai disso aí para um elemento jurídico interessante? Porque hoje você só consegue tirar efeitos de uma assembleia ou por uma determinação judicial ou por uma outra assembleia. Então, de repente, essa aprovação da assembleia anterior é justamente a possibilidade de você retificar alguma questão da última assembleia. Mas não tem essa obrigatoriedade de você aprovar numa próxima assembleia, como você falou, o texto. Mas você pode sim retificar e até modificar decisões da assembleia anterior. Pois é, mas aí é complicado, né, Rafael? Porque a gente vai entrar aí num embate jurídico forte, porque o edital vincula a assembleia. Sim. Se não tiver escrito no edital o que foi decidido na anterior, eu acho muito difícil conseguir essa modificação, porque senão tem que a gente haver uma nova deliberação da assembleia anterior. Acho que isso valeria para mais um erro material, que às vezes pode ter passado. Eu acho que mais Mas para o erro material seria uma coisa mais aceitável. Agora, outras situações isso aí já é um jeitinho, né? Já é uma senhora, gente, mas juridicamente urbana, é possível. Né? Não, você aprovar texto é uma coisa. Você modificar decisões, hoje a modificação é apenas uma decisão judicial,
ou por uma nova Assembleia. Ou por uma nova Assembleia. Mas aí você tem que ter um item lá, olha, vamos vai ter que estar deliberar no edital, novamente a questão das tal. vagas de garagem aprovadas em janeiro. Exatamente. Aí você modifica aquilo. Eu vou fazer com qualquer outro caminho, vou fazer uma listagem para todo mundo assinar, vou botar no grupo de WhatsApp. Não tem efeito. Pois e isso aí que você falou, às vezes, pode ser uma tentativa de subterfúgio, né? E aí eu já que falei de tentativa de subterfúgio, de tentar fazer ali valer uma decisão, uma modificação indevida, quando a gente vê modificação de prolabore do síndico dentro da previsão orçamentária, sem que isso acontece muito. Mexe com remuneração, é um tema sempre delicado, né? Mas não tem problema nenhum, é só falar. Porque hoje acho que o trabalho do síndico, seja ele profissional ou orgânico, morador, eu acho que ele tem que ser muito valorizado. Claro. Exatamente por isso, ele tem que ser exposto. Não pode estar dentro da previsão orçamentária, como outras coisas, como, por exemplo, a reforma do parquinho, né? Que às vezes é necessário, que a gente sabe também que tem uma disputa muito grande nisso, mas pode ser voluptuária, né? E aí você coloca ali dentro da previsão orçamentária e vai... E uma coisa que você falou aí da remuneração do síndico, eu acabo vendo muito isso, por participar de várias assembleias, não só como advogada, mas, enfim, concorrendo com a minha empresa para ser síndica profissional. E o Rio de Janeiro é tão diferente de São Paulo, e assim, as pessoas parece que elas querem economizar em tudo. E por mais que o condomínio seja rateio de despesa, ele é o seu patrimônio. Sim. Então, assim, não adianta você querer ficar pagando pouco, pagar um preço fora do mercado, que você não vai ter um bom serviço. Claro que não. Não adianta. Exatamente. Ninguém faz mais. As pessoas... Você ter um síndico não remunerado, mal remunerado, né? Seja ele orgânico ou profissional, você não vai ter uma boa gestão. Não tem como. Mas isso acontece também com os próprios escritórios de advocacia. Assim, obviamente, um bom trabalho prestado por um escritório de renome, como aqui o do meu amigo Rafael. Poxa, obrigado, o seu também. Assim, claro que não é pelo nome, mas é pelo esforço, pelo empenho, pela qualidade dos profissionais que integram aquele grupo. Isso tem um valor, é claro que tem, né? E é como você disse, patrimônio das pessoas. Né? E valorizar o trabalho, né? O trabalho do síndico é uma energia, né? Eu realmente não seria síndico. A gente escuta cada barbaridade. Eu prefiro ficar na área jurídica mesmo. Posso tentar fazer uma pergunta? Não? Pode. A gente é animado, né? Eles vão embora, cara. Entendem muito, então eles vão embora. Além a gente vai deixar animados, você falar Além hoje. de ser animados. Então tá ótimo. Para mim tá ótimo. Vocês veem que eu quase não estou falando nada. Também abrir a boca, falar besteira, prefiro ficar quieto. É sobre o síndico mesmo, os três, né, evidentemente. Síndico não teve as contas aprovadas. Tem suspeita de desvio. Isso é uma coisa quase que não deve acontecer. O que fazer? Qual o passo a passo? Aí... Bom, vamos lá. Isso é uma situação que realmente acontece, é lamentável, né? Porque, na verdade, ele utilizou de forma indevida o dinheiro de uma coletividade. Né? E ele responde civil criminalmente por todos os atos enquanto síndico. Né? Então, vamos lá. Aconteceu uma situação dessa. O primeiro passo é na Assembleia. Né? O momento de prestação de contas é na Assembleia. A Assembleia se delibera essa questão. Então, se há esse indicativo, o Conselho Fiscal, em tese, vai dar um parecer nesse sentido e a Assembleia vai recusar essas contas e oportunizar o síndico de, naquelas inconsistências, ele justificar, apresentar ali a sua defesa. Não sendo suficiente, o caminho é a ação de prestação de contas. Existe no Código de Processo Civil uma ação exatamente com isso, não, ação de prestação de contas. Né? Que aí, no judiciário, através de um processo judicial, obviamente, como a Marisa já havia mencionado, uma notificação, olha, houve aqui uma recusa, passo a passo até uma recusa da sua prestação de contas. Eu sempre recomendo, não sendo obrigatório, mas uma auditoria contábil que vai elaborar ali um parecer, um laudo técnico, apontando exatamente as datas, valores, as inconsistências, né, a partir das pastas financeiras que foram, né, ao longo daquele exercício de mandato, né, do síndico, e para você ter um respaldo jurídico para fazer a cobrança, entrar com uma ação de prestação de conta. Então, eu sempre acho recomendável a auditoria.
Nós lá no escritório sempre recomendamos. Mas aí entra um pouco também na linha do que a Ana falou. Mas gera custo. Mas é um custo que de repente você vai ter um elemento que vai te dar um respaldo maior para você entrar com uma ação judicial com maior segurança. Se você também recusar umas contas que não há inconsistências ali, você pode até dar um tiro no pé. E deixa eu até fazer só um complemento de como colocar na ata, que até você vai me ajudar. A gente, quando coloca assim na ata prestação de contas, eu não acho que na Assembleia seja uma prestação de contas. É uma aprovação das contas. Se você tiver as contas recusadas, porque olha só, é porque quando a gente escreve, é uma coisa muito de redação do edital. O síndico, ele não presta, eu não acho que ele preste contas na Assembleia. Ele tá ao longo do ano ali, tem as pastas, tem tudo. Aquele condômino, vamos supor que vocês, né, são oposição, eu tô lá, fazer o exercício da prática. Você não vai chegar na Assembleia e falar assim, Ana, eu quero que você preste contas. Não, é um item ou outro que você pode pedir um esclarecimento, mas prestar contas, eu não acho que seja na Assembleia. Você tá lá para aprovar, que pode ser reprovado, que aí vai ser ou reprovado, ou que seja deliberado para uma próxima, ali que se faça essa notificação, mas eu acho que não tem que ser o termo prestar contas. Porque o termo ele está no Código Civil, né? Do Código Civil. Pois é, mas eu acho errado. O síndico deve obrigatoriamente prestar contas em assembleias anualmente. Eu entendo o que você quer dizer, é o seguinte, você não vai analisar as contas naquele momento. Você vai colocar em deliberação a prestação de contas que foram feitas ao longo dos meses, a partir das pastas, dos balancetes, dos comprovantes, dos gastos. E aí, naquele momento, a Assembleia vai dar o ok, né? Sim, ou aprovando ou reprovar. Né? Mas, assim, parar a Assembleia para todo mundo olhar, cada um, a pasta financeira para ver se os gastos estão ok, não. Até porque a prestação, ela não é um ato isolado que acontece uma vez por ano, né? Uma vez que o condomínio tenha uma administradora que deixa as pastas digitais, a prestação está disponível mensalmente para todos. Então, assim, eu entendo que... a pessoa não vai nem na Assembleia, que dirá acessar o login sendo administradora para checar, mas aí mas está disponível, né? Então, mas aí é o problema de fazer uma reprovação política das contas. Sim. E nisso eu acho... muito. Pois é, mas aí eu acho que isso é que a gente tem que deixar claro que uma reprovação política ela é muito negativa. E por vários desdobramentos, né? Até porque depois isso pode se reverter contra o condomínio, né? Então, assim, acho que entendo que é uma prática de gestão boa deixar essas contas à disposição e também estimular que o condômino olhe, que o condômino participe, para que dê tempo dele tirar qualquer dúvida que venha. Mas com relação à auditoria que o Rafael falou, às vezes, porque até a Ana falou, olha e tal, sobre a despesa que gera uma auditoria anterior, porque nessa natureza de ação vai ser pedido, em algum momento, na segunda fase ali, pelo menos, uma perícia dentro do processo, uma perícia contábil dentro do processo. Então, muita gente questiona isso. Eu entendo o que o Rafael falou, porque às vezes a diferença é pequena, assim, não é tão claro, depende realmente de você ter uma perícia, não precisa nem ser, às vezes, de todas as pastas, de todos os meses, que a gente sabe que a maioria dos períodos contábeis, eles... né? Aquela despesa ali é uma outra que vem. Pois pode fazer em alguns meses para não ficar assim tão caro, mas é importante para dar uma certeza, mas entender também que suspeita não é certeza, que provas indiciárias também são provas, mas não são certeza. Então, assim, cuidado na hora que for fazer a reprovação, coloca o porquê que essa reprovação foi feita. Cuidado com o que vai falar na Assembleia. Cuidado com o que vai falar na Assembleia. Né? Porque aí a gente depois acaba caindo para um campo criminal e hoje tem sido muito discutido isso, essa coisa da cultura do cancelamento, vamos dizer, que teve as contas reprovadas. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho sentido em muitas empresas dos síndicos profissionais, porque eles vivem, e é lógico, e assim tem que ser mesmo, da sua fama no mercado. Se essa pessoa tem... Macula a imagem perante o mercado. Claro que vai. Isso aí é difamatório, né? Agora, um ponto importante. A gente está trabalhando aqui uma hipótese em que as contas foram reprovadas. Tudo bem. E naquela hipótese que as contas foram aprovadas, passou batido várias inconsistências, vários desvios ao longo, o que fazer? Aí a dica é essa. Recomendo fortemente a auditoria contábil, porque a gente vai ter que anular aquela assembleia que aprovou as contas, porque houve um vício de conhecimento do ato praticado irregular das inconsistências. Então, assim, a Assembleia só aprovou porque ela não tinha conhecimento daquelas situações. Exatamente. Né? Estavam escamoteadas, ele apresentou um recibo falso. Então, aquela Assembleia
que aprovou as contas, ela precisa ser anulada, né? E aí você parte, sim, a partir de um laudo bem feito de auditoria, e hoje a gente tem empresas especializadas em relação condominial. E excelentes profissionais. Excelentes profissionais, né? E a partir desse documento, desse laudo, porque isso vai ser confrontado, como a Marisa mencionou, com um perito judicial indicado pelo juiz que vai julgar aquele processo. Então é importante a gente ter, antes da propositura da ação, o que a gente está ali se deparando, qual é o montante, né? E sempre dá oportunidade dos direitos de defesa, né? Isso aí. Dá a oportunidade ao síndico dele se defender até resolver a questão. Já tive casos que numa notificação ele chamou, realmente reconheceu, fez um acerto financeiro com o condomínio, encerrou a questão e até não precisou fazer uma auditoria, não precisou entrar com uma ação judicial, contratar um advogado ou utilizar já o escritório de advocacia. É isso aí. Então, pessoal, acho que o que fica dessa nossa reflexão aqui é se existe uma suspeita ou se existe uma percepção de que os gastos estão ou exacerbados ou operando em uma forma de gestão equivocada, como, por exemplo, tem problema nenhum em uma ocasião ou outra, o síndico faz um gasto e é ressarcido. Isso a gente sabe que acontece no mundo condominial. A própria prática ali do dia a dia você tem que fazer, não tem jeito. Pois é. Só que existem administrações que fazem isso de maneira reiterada, né? Sim. E isso a gente sabe que é muito ruim. Então, se sabe que já está tomando um caminho, uma gestão equivocada, é interessante que os conselheiros, que os moradores passem a acompanhar, porque o caminho para conseguir um ressarcimento depois das contas aprovadas, ele é muito mais longo. E mais complexo, mais né? complexo. E a prova também. Porque você põe uma pá de cal no assunto com as contas aprovadas. Para você Exatamente. desconstituir isso, você tem que ter bastante elemento. E prova, né? E prova exatamente. A constituição dessas provas, assim, foi em erro, mas como foi em erro? Estava exposto, alguém não olhou, mas quem tem obrigação de olhar. Mas olha a importância do crime. Conselho Fiscal dando um parecer para a Assembleia. Não, nós revisamos e está ok. Exatamente. Eu, quanto condômino, vou dizer, eu acompanho o conselho, porque eu estou partindo da premissa que aqueles condôminos fizeram um trabalho bem feito. E Exatamente. se realmente não foi feito com afinco e teve um desvio ali. E aí a ideia do Conselho Fiscal é ter uma atuação, agir de maneira atuante, técnica e sem pessoalidades, porque uma coisa é não gostar da gestão, outra é reprovar contas, porque essas contas estão tecnicamente viciadas, aí é diferente. Exatamente. Então, a importância do Conselho Fiscal é trabalhar de uma maneira isenta, técnica, visando dos dois sempre... lados, eu aprovo as contas da Ana porque eu gosto dela, eu reprovo as contas da Marisa porque eu não gosto dela. Não cabe, né? Me fez lembrar que eu tenho um dos conselheiros que ele é contador, é ótimo, gente. Vocês não têm noção de como ele me ajuda. Imagina. Aí ele manda mensagem, Ana, isso aqui, eu falo assim, não, realmente, assim, ele me ensina, eu confesso a vocês que ele me dá, assim, uma aula. Ninguém sabe é tudo. Importante, Claro. né? Porque às vezes você passa que é o olhar ali do contador, Claro, né? Fundamental. E ele, Ana, isso aqui não tá certo, às vezes a administradora fez de uma outra forma, por conta do sistema, não é nem assim, ninguém tá fazendo nada de maldade, mas ele é ótimo, eu mando até a pasta primeiro pra ele. Levantar uma bola aqui, se vocês permitirem. Gente, é brincadeira. Destituição do síndico. Esse seria um dos motivos? Quais são os motivos, assim, para se destituir diversos. O síndico? Esse aí que a gente acabou de falar, acho que seria um, né? É porque a lei, As o contas Código não Civil, aprovadas. ele fala que aquele que não administrar de forma conveniente. Então é um campo subjetivo. O que aí é é muito não relativo. administrar de forma conveniente? Conveniente para quem? É não me Pra atender quem? no sábado, 10 horas da noite, porque eu precisei de um problema, ele não me atendeu, então ele não administra conveniente. E entra num campo subjetivo. Lógico que esse exemplo que eu dei é absurdo. Sim. Lógico que não é esse, mas muita gente vai achar que é. Então vai pegar, porque a lei não traz especificamente, né? Mas a destituição de síndico, eu entendo também que ela não acontece da noite para o dia. Sim, Há indícios, é um movimento. movimento. E acho que esse movimento ele pode ser motivado por muitas questões. E acho que principalmente pela falta de comunicação. Pela falta de comunicação, pela falta de percepção do síndico acerca daquilo que está sendo demandado para ele. Assim, ela vai dando indícios, são assembleias, são questionamentos não respondidos, e vai se formando ali uma insatisfação, né? E a partir de então, um quarto, a convocação para a destituição de síndico é feito a partir de um quarto de condôminos. Então, se é um prédio médio aí de 40
unidades, quantas unidades a gente precisa para convocar aí Um quarto dos condôminos já convoca. Um quarto dos condôminos, aí são 10 condôminos, que eu já fiz a conta redonda porque eu sou esperta. Sim, lógico. Eu ia falar 73 unidades, faz aí um quarto rápido aí. E aí encaminha essa convocação de um quarto dos condôminos, está lá previsto no Código Civil e muitas convenções também, manda geralmente para a administradora do condomínio. A administradora do condomínio não tem que fazer um trabalho de auditoria, ela vai na presunção de boa-fé, ela bate lá, o Eduardo é do 101, Marisa do 102, Ana do 103, Rafael do 104, ela bate com o cadastro que ela tem e solta, dispara e é convocado lá a Assembleia para destituição. E o síndico, se destituído naquela Assembleia que foi convocada, precisa ser eleito ali um outro síndico. O condomínio não pode ficar sem representante na mesma legal, Assembleia. na mesma Assembleia. Porque o condomínio que não tem um síndico em exercício, como é que vai tocar as demandas, Fico né? imaginando representar... Assembleia animada, hein? Essas são boas. E às vezes esse negócio tem que eleger alguém, ou por um mandato temporário até a próxima eleição. Ou a convenção já traz que na vacância do síndico atual entra o subsíndico, ou entra o presidente do conselho, tem algumas saídas. Mas em regra, eu sempre recomendo, vai destituir, já faz a eleição naquela mesma Assembleia, precisa sair dali com uma ata para encaminhar para o banco. Para você ter acesso à conta, caminhar para a administração, você trava o teu condomínio, os pagamentos e as autorizações, né? E às vezes essas assembleias políticas são assim, levadas, né, por comissões. Não, a gente vai eleger uma comissão. Mas como é? Dor de cabeça, gente. São poucas efetivas. Uma comissão temporária, um mandato tampão de um síndico. Isso. Você pode ter até a comissão, mas vamos eleger um representante síndico para figurar no CPF, na ata da Assembleia. Porque você polo ativo, no polo passivo. Exatamente. Porque assim, você pode estar como síndico e você pode ter uma gestão participativa. Né? Assim, eu estou com vários condomínios assim, diretamente na gestão, eu tenho condomínios ótimos que funcionam super bem com o conselho e com o subsíndico, agora eu tenho condomínios que eu tenho dificuldade. É diferente, né? As pessoas, muitos não aceitam muito, acho que também acham que eu até já contei isso aqui no outro podcast, acho que estava com a Marisa, que eu fui numa assembleia, eu já tô lá há 2 anos, e aí quando eu cheguei, uma moradora que eu ainda não tinha visto, ela chegou, vim aqui conhecer essa síndica, porque eu nunca vejo ela na portaria. Eu falei, pois é, eu não sou porteira, eu sou síndica. Entendeu? As pessoas acham que o síndico, ele vai estar ali na portaria. Ele vai passar assim na portaria, ele vai estar naquela gestão do condomínio, mas nem o síndico morador tá na portaria, vai ficar fazendo o quê? Fazendo o quê? Batendo papo com o porteiro? Entendeu? Não é isso ser síndico. Né? Claro que você tem que observar a portaria. Eu tenho aqui todas as câmeras do condomínio no meu celular. Eu abro todas aqui. Eu não preciso estar lá na portaria para ver o que está acontecendo. Isso aí. Né? Existem várias maneiras. A gente, quando também tem a gestão, você tem todo ali um cronograma que você passa nos condomínios. Tanto eu ou o meu preposto, para ver como é que tá toda aquela situação ali e gerir. Então, as pessoas também têm gente que não tem o que fazer, né? Sabe? É complicado. Complicado. Tem muita gente que não tem o que fazer. É isso aí, minha gente. A gente está chegando ao final. A gente tem 3 minutinhos para considerações finais. Negócio de Feliz Natal, essas coisas, né? Que cada um deseja. Vou começar logo aqui. Pode começar. Bom, queria agradecer aqui o convite, estar aqui é sempre um nós prazer. Pelo amor de Deus. A minha colega querida Ana Maria, meu colega querido Rafael também. É um prazer estar com vocês, é um momento leve que a gente não quer que acabe, né? A gente pensa assunto que não falta, né, Maria? Pois é, a gente pensa que está trabalhando, mas a gente está se divertindo. Tá se divertindo. Então, desejar a vocês um Feliz Natal, um ano novo com muitas realizações e também aqui para os nossos síndicos, para aqueles que nos escutam, os interessados na área condominial também, um Feliz Natal, um ano novo com muitas realizações e muitas assembleias, né? Que é disso que a gente gosta também. Eita! É isso. Não, foi um prazer mais uma vez participar com as minhas amigas, com você, Eduardo. Eu que agradeço. Desejar um Feliz Natal para todos que estão nos assistindo, para vocês aqui também. O Instagram do RG Luz Advogados, RG Luz _advogados. Acesse lá o Instagram com vários conteúdos interessantes sobre direito condominial, imobiliário, consumidor, empresarial. Nosso escritório está aberto para receber todos vocês, né, para ajudar o seu condomínio, para ajudar você enquanto pessoa física, você empresa. A gente realmente trabalha para oferecer o melhor serviço, está sempre buscando atualização. Eu acho que é super importante. Foi muito bom, mais uma vez, assunto não falta, né? A gente tem várias experiências de vivência, né? Porque a gente
gente vive isso. Então, tá no nosso DNA aqui o tempo todo, tratar dessas questões, debater, concordar, discordar. Então, é sempre muito bom. E sempre reforço isso. Síndico, contrate um escritório de advocacia especializado no ramo condominial. Ele vai te dar a segurança necessária para você, seja síndico orgânico ou síndico profissional, né? O CNPJ ou CPF do que está envolvido ali, né? E para o próprio condomínio, né? Condomínio, exija que o seu condomínio tenha um escritório de advocacia para resguardar o seu patrimônio, para você não ser surpreendido com o aumento elevado de uma cota condominial por um descuido que não foi observado ali, situações jurídicas. Então, mais uma vez, obrigado, Eduardo, minhas amigas, e em 2025 estaremos aqui em mais Com outros certeza, podcasts. teremos que fazer muito, porque a área de condomínio, minha Nossa Senhora. Novamente, Eduardo, agradeço pelo Eu que convite de estar agradeço. aqui. Meus super amigos aqui, Rafa e Marisa, a gente estava há muito tempo sem se ver, foi só 2 dias. Ó, 2 dias, eu vi no A Instagram. gente estava na 45ª confraternização de dezembro. Olha, eu Gente, já a gente estava tá ali, exausta. eu estava usucapindo ali o Bossa Nova Mall. Muitas vezes você estava lá. Você estava lá antes, de tarde, tava, numa outra. Eu vi tua foto lá. Pois é, eu estava estabelecendo residência ali. Mas, enfim, boas festas. Realmente reforço tudo que meus colegas falaram aqui sobre assessoria jurídica e também condomínios que queiram, assim, uma administração. Sei que muitos síndicos, moradores, né, não querem mais assumir essa responsabilidade porque é uma responsabilidade muito grande. Vejam empresas sérias no mercado, com síndicos profissionais aí que realmente tenham atuação. E também um escritório de advocacia para sempre dar o respaldo. Fica aí a dica. Podem mandar dúvidas lá, né, no Instagram do Pode Isso, doutor. Isso pode, doutor. Isso pode, Isso doutor. pode, doutor. Perguntas, o que vocês querem que a gente traga aqui, né? Que o Eduardo com certeza vai sugestões, fazer o né? convite. Tragam sugestões de sugestões. temas. Essa Porque a gente participação é pensa muito aqui boa. no dia a dia, né? Que é o que acontece, que é o que nós recebemos. A gente sabe que é um mundo condominial, mas quando a gente acha que já viu de tudo, sempre vê alguma coisa A diferente. pessoa que está fora da caixinha, né? De repente tem Tem uma dúvidas outra e visão, gostaria que que a a gente gente acha que é explicasse. normal e que... Manda pra gente, Isso. manda pro Eduardo que ele marca com a gente. Isso, manda que a Exatamente. gente Isso aí. vem aqui explicar. Tá bom? Gente, Tá bom. muito obrigado. Mais Tá uma bom. vez, a presença de vocês aqui foi maravilhoso, porque se debateu muito, mas sempre de bom humor, Claro. né? Rimos pra amarra. caramba Assim como aqui. a gente tem que ser na vida, né? Por A isso vida que eu já é tão digo- dura, se não tiver bom humor, aí fica Por tudo isso que eu cinza. digo, o videocast, podcast é muito interessante do que aquele vídeo individual. Por quê? Você tendo bons profissionais que participam desse videocast, você escuta uma piada, são profissionais sérios, vamos deixar isso bem... mas que conseguem levar esse assunto num bom humor, entendeu? Então, fica leve para todo mundo, tá bom? A todos um Feliz Natal, um ano novo de muito sucesso. Espero que estejamos juntos no ano que vem para fazer, Tá porque bom. condomínio tem assunto aí pra caramba. Até porque Entendeu? no final do ano é animado o condomínio, né? Tem outros Nossa, problemas. é o condomínio e o processo, né, doutor? Não, Amanhã e- é o último dia, cadê o Janeiro- meu leilão? Em janeiro, fevereiro e março, a gente tem as AGOs, para eleição Meu de Deus do síndico, aí céu. começa tudo de novo. Isso aí. Gente, vambora. muito obrigado, tá? Chegamos aí no final do ano, graças aos bons profissionais que participam com a gente, e a vocês e a Deus, claro. E estamos aí no ano que vem, esperamos fazer cada vez mais sucesso e trazer sempre profissionais sérios como esses aqui. Tá bom? Um abraço, Feliz Natal e depois um Feliz Ano Novo. Tá bom? Obrigado. Fui.